Louva o céu azul, que te imprime euforia no pensamento. Mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira de pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios do Pai, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje. E ainda que as lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então hoje nós vamos tratar sobre os itens 5 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fala sobre o Espiritismo. Ele começa tratando, só para a gente lembrar, ele iniciou falando de Moisés, depois falou de Jesus, do Cristo, né, como Cristo, e agora como o Espiritismo. Primeiro, ele aborda o Espiritismo da forma como surgiu como ciência. Isso é uma coisa importante e talvez o diferencial da forma como ele abordou todos os fenômenos, que foi cientificamente. Então, a doutrina espírita ou o espiritismo, né, são sinônimos, quando surge, lá com Kardec, na França e tal, é uma ciência. Não tem aquela ligação com a terminologia religiosa, as ideias de uma religião, como se entendia até então. Ele trata unicamente como ciência, porque o método que ele utilizou foi um método científico. E assim é que ele expõe aqueles resultados como uma ciência. Isso tem uma importância significativa porque ele, depois, como resultado do seu estudo, da sua pesquisa, tratar dessa maneira um conjunto de fenômenos que não conseguiam se explicar, tratava-se como diversão, mas estudando seriamente, através de um método científico, quando ele publica os resultados, ele tem como uma sacada assim, de gênio, porque aqueles que rapidamente surgiriam como os adversários, os críticos, quando ele coloca o resultado do seu trabalho dentro da ciência, ele leva toda a discussão, todas as críticas, as respostas, tudo, ele leva para dentro de um campo, que é o campo científico. Ali há um diferencial, porque dentro da ciência não é qualquer um que entra. Quer ver um exemplo que a gente pode... não é muito fiel assim, mas dá para a gente entender. Na internet, por exemplo, é uma arena livre. Qualquer um pode falar, você fala o que você quiser, coloca a sua opinião, sendo verdade ou não, você fala e se acredita, você acredita, senão você diz que não é verdade e fica nisso. As palavras pelas palavras. Mas Kardec, se ele não tivesse utilizado a ciência, talvez ele estivesse num campo igual à internet, à época em que ele publicou os resultados das suas pesquisas, onde qualquer um poderia acreditar, qualquer um poderia negar, sem nenhuma necessidade de fundamento. Apenas a crença pela crença, a descrença pela descrença. Quando ele coloca como ciência, não. Ele sai de cena, é isso que ele faz. Ele sai de cena e deixa a própria ciência caminhar por si. Como é que funciona no meio científico? Você pesquisa, faz o seu trabalho lá e publica. Os outros cientistas, a comunidade científica no geral, absorve aquilo como uma descoberta que foi feita cientificamente, estuda o método, etc. E está nas mãos da comunidade o material para criticar, para refutar ou para confirmar.
Só que isso só pode ser feito, aí é a jogada, só pode ser feito se você tratar cientificamente de novo, como ele fez. Então é por isso que a doutrina espírita como ciência surgindo naquela época onde as novas ideias tinham campo, se fortalece. Qualquer um pode falar que não acredita, que não é verdade, que não atinge a doutrina espírita. Para atingi-la, é preciso entrar na ciência, experimentar, estabelecer comparações, outros resultados e publicar. Então você estabelece um novo método e critica. Aí funciona, porque na ciência é assim que acontece. Como ele tratou, a forma, né, como ele abordou tudo, porque quando se fala de Kardec e o método científico que utilizou, é um método que ele estabeleceu naturalmente baseado na observação, mas que é corrente no meio científico. E nas ciências positivistas, né, que é aquelas que manipulam, né, a química, a física, que faz os experimentos e tudo, ele também pôde fazer, com uma diferença. É que quando você, como um cientista, você tem um universo de trabalho, né, para pesquisar, para experimentar, mas você não consegue manipulá-lo, é preciso fundamentar a sua pesquisa na observação. Então você observa os passos, né? Observa, você realiza experimentos, são testes. Com base nisso, você levanta hipóteses e experimenta, repete para ir confirmando. E a partir disso, em se repetindo os resultados de uma mesma experiência sob as mesmas condições, você estabelece uma lei. E daí, depois então de todo o processo sendo desenvolvido, o último passo de um método científico é a publicação. Então, o resultado do seu trabalho você tem que publicar, ou seja, tornar de domínio da comunidade, da população mundial, ou da comunidade científica, dependendo que seja. Mas o último passo é a publicação. Por isso é que ele lança o Livro dos Espíritos. Não é como alguém poderia imaginar hoje, um livro que ele fez para ser a base da doutrina espírita. É mais do que isso. Ele é o resultado das suas pesquisas, atendendo o último item de um método científico, que é a publicação. Então, assim é que surge ali o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, né? Como nós conhecemos. Isso é um método bastante tranquilo e comum de ser utilizado, por exemplo, quando ele é utilizado, esse fundamentado na observação. Como é que os cientistas, os astrônomos, por exemplo, estabelecem as leis do universo, do cosmos? Não dá para manipular os planetas, nem os cometas, nem as luzes no espaço, não dá. Então, é preciso observa, vê o comportamento, estabelece relações, hipóteses e aguarda os fenômenos acontecerem para confirmar se o teu raciocínio tinha fundamento. E assim é que se vai estabelecendo as leis do mundo, do espaço, né? Do mundo macro, as leis cósmicas, do movimento dos planetas, como foi a teoria mais famosa da física de Einstein, baseada na observação. Aguardando o momento de um acontecimento através do eclipse deles para confirmar a sua teoria. Então, não tem como manipular. Se baseia na observação, assim como Kardec fez. Não dá para dizer para os espíritos, não dá para manipular os espíritos. Agora vai acontecer isso, tu faz isso, não tem como, não dá. Apesar de que alguns hoje, desde sempre na verdade, tentaram fazer ou tentam fazer as manipulações com material, com palavras, com frases, na tentativa de alcançá-lo. Mas isso não é possível, Kardec já demonstrou. Por isso o seu método se baseia na observação e na sequência que eu expliquei
um pouco. Qual é o objetivo, ou vamos dizer assim, o resultado, né, da pesquisa de Kardec? Apesar de ser inicialmente tratado unicamente como ciência, e ele coloca também como filosofia, mas não como religião, é bem claro que não está lá, somente depois que ele faz um discurso, que é um discurso muito bonito, falando que, por consequência, a ciência e a filosofia espíritas nos levam de volta, né, no sentido religioso estrito, né, a Deus. Então a religião, o aspecto religioso é uma consequência da ciência e da filosofia espíritas. O que é que ele faz, Kardec? Estudando, né, pesquisando os fenômenos espirituais. Isso é por isso que é bom ter usado a ciência. Olha o que ele faz. Ele prova é a palavra, prova a existência de um mundo espiritual. Ele demonstra, não só afirma, ele demonstra que existe um mundo invisível, um mundo dos espíritos. Então notem que é a ciência dizendo que existe um mundo extrafísico, místico, além da matéria, qualquer que seja o nome. A ciência demonstra que existe. Olha o alcance do trabalho dele. A gente não deve, se olharmos a doutrina espírita no seu aspecto completo, entendê-la como, na verdade, no Brasil foi mais destacado, né, o aspecto religioso. Mas a primeira coisa é que a ciência demonstra a vida espiritual. Quais são as consequências disso, né? O que isso quer dizer? Você pode dizer para alguém, ou alguém pode dizer, que não acredita nos espíritos. Pode dizer que não acredita no mundo espiritual. Mas vejam isso, é aquele comentário de internet, né? Por comparação. Eu posso dizer o que eu quiser, mas a minha crença não muda a realidade. Principalmente como uma refutação, porque está demonstrado pelos fatos, pelo método, tratado de maneira rigorosa, metódica, né? E como consequência, na publicação ele demonstra que é assim. Aí que está a força da doutrina espírita. Não se trata de dogmas ou de fundamentos assim de fé do espiritismo que foi estabelecido por alguém, mas foi uma consequência, isso é uma conclusão a que ele chega. Daí a importância de ele inteligentemente tratar os fenômenos como ciência. Então está demonstrado. O que mais? Não só a existência de um mundo espiritual, não só a existência dos espíritos, mas também a nossa relação quando estamos encarnados, né? A relação do mundo material com o mundo espiritual. Há uma relação intrínseca, um não está separado do outro. Isso também é uma demonstração que ele faz como resultado do trabalho do Espiritismo, de sua pesquisa. Por isso é que ele aborda dessa maneira no primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo fala: eu não vim destruir a lei. Qual é a observação, a conclusão que ele faz no seu trabalho? É que tudo isso que pareceu, né, assim, na sua pesquisa, o mundo espiritual, a existência dos espíritos, tudo isso é natural. Tudo isso faz parte da natureza, em outras palavras. Assim como a luz, assim como as forças, assim como o eletromagnetismo, a eletricidade, o atrito entre os corpos, que são
que são expressões da natureza que nós conseguimos ver pela impressão dos sentidos nossos, assim também a vida espiritual existe como um desdobramento da natureza, uma outra potência da natureza que ainda não havia sido explorado. E é o que ele faz através do seu trabalho de pesquisa. Por isso, estando dentro desse capítulo, ele faz a relação da afirmação de Jesus: não vim destruir a lei, no monte, como nós já estudamos no primeiro dia, de que muitas das coisas, por isso é que muitas das coisas que Jesus disse ou que estão contidas no Evangelho acabaram por passar incompreendidas. Por quê? Faltava, para nós, nos faltava este ponto de vista. E quando Jesus, isso é a base, quando ele ensina, ele está olhando o espírito imortal, não as relações temporárias que a gente vive na matéria. Então, sem essa componente espiritual da vida, muitos dos seus ensinos foram incompreendidos. Daí Kardec ele fazer essa afirmação que o espiritismo, vindo à humanidade naquele momento, é a chave para compreender Jesus. Por quê? Mais uma vez, ele mostra a vida do ponto de vista espiritual. Olhando de lá, é possível então compreender tudo o que Jesus falou. Tudo. Não há nada que fique obscuro, mal entendido, restrito. Não. Porque a visão de Jesus, quando ensina, é para o espírito, que é do mundo espiritual. Então, assim, é por isso que ele trata deste assunto, explicando o Espiritismo dentro deste primeiro capítulo, que é Não Vim Destruir a Lei. Bom, no segundo parágrafo, dentro desse item do Espiritismo, ele faz uma comparação acerca das revelações, como aconteceram no mundo, colocando o Espiritismo no plano de Deus, no plano das revelações de Deus à humanidade. Primeiro ele diz que faz uma comparação acerca de onde as revelações foram personificadas. Por que ele coloca, na verdade, como um novo momento em que um grande conjunto de revelações é feito à humanidade? Lá, olha só o conhecimento do mundo espiritual na compreensão do Evangelho. Jesus, lá no livro de Mateus, tem uma parábola bem pequena, bem curtinha, que ele é a parábola do fermento ou das porções de fermento. Ele diz, anotei aqui, ele diz assim, Jesus fala: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, 3 porções, até estar fermentada toda a massa. Olha o que ele falou. O reino dos céus pode ser comparado a 3 porções de fermento que fazem uma massa crescer. Emmanuel, ele depois, no livro Consolador, ele faz um comentário assim também acerca disso. Mas nós temos, então, por isso consideramos a primeira porção na parábola que Jesus coloca, a primeira porção do fermento sendo entregue a Moisés, ou como
a primeira revelação, é a primeira vez assim que efetivamente, né, de uma maneira direta, Deus se faz presente, mandando mensagens diretas assim ao povo, né, através dos profetas naquele contexto, que nós já estudamos também, demonstrando-se ao povo. Depois, a segunda porção que é colocada na massa do conhecimento humano de Deus é com Jesus. E ele lá diz que são 3 porções. Então haverá de ter ainda, se estivéssemos no tempo dele, entendendo, haverá de ter ainda uma terceira vez em que Deus se fará revelar à humanidade. Lá na Gênesis, Kardec, na primeira parte, logo no primeiro capítulo, ele trata assim, conceituando, né, a revelação como acontece, porque embora a palavra é bem essa mesmo, revelação, e Kardec traz no sentido de tirar um véu, né? Você tira o véu, né? Revelar, tira o véu para demonstrar, né, o que estava oculto. E é isso mesmo que acontece. Só que quem é que faz a revelação não é Kardec. A revelação acontece através de Deus, porque ela vem do mundo espiritual para a Terra. A condução é do mundo espiritual, é Deus que determina quando vai ser revelado. Primeiro foi com Moisés, depois foi através de Jesus e depois com o Espiritismo. Só quer dizer, os fenômenos aconteceram, porque chegou o momento deste conjunto de revelações acontecer. E Kardec aqui, o seu papel foi compreender a linguagem, mas a revelação ia acontecer, porque é vontade de Deus. Então vem de cima para baixo onde nós estamos. Assim aconteceu, então, que a partir, segundo compreendemos essa parábola, que com essa terceira porção, se podemos chamar, de revelações da vida ou de Deus, é que o conhecimento da vida no seu sentido lato, né, porque inclui a vida material e a vida espiritual, começa a seguir o seu destino. Porque quem entende de fazer massa, quando você coloca o fermento, não terminou o processo. É preciso aguardar o concurso do tempo. Assim, o Espiritismo ele chega para concluir uma obra. Então, vamos dizer, instituído, chega, né, no século XIX, mas o trabalho na massa, que somos nós, leva tempo para que a gente absorva as ideias, incorpore, mude o proceder, refine os sentimentos. Isso, na comparação de Jesus, é a massa crescendo, é a nossa transformação. Ali, então, nós temos a primeira revelação personificada na figura de Moisés. Inclusive, o nome dele é substituído. Assim, a lei, ou Moisés, está bem centralizado na figura dele. Depois, em Jesus. Ele é a figura central daquele segundo momento em que Deus se fez revelar um outro aspecto de sua natureza através de Jesus. Só que quando chega no Espiritismo, diz Kardec, isso não acontece mais. Porque a doutrina espírita não está personificada em ninguém. Não está personificada em Kardec.
Não é ele a figura mais importante da doutrina espírita, apesar de ter sido essencial na absorção da humanidade desse conjunto de revelações. Porque ele mesmo diz na introdução dos livros que é a reunião do conjunto, né? É um conjunto dos ensinos dados pelos Espíritos, que chegou até ele como quem sistematizava e organizava tudo, por isso foi chamado codificador, de várias partes do mundo, de vários países. Imagine o trabalho de ir por vários intermediários. Ele diz uma multidão de intermediários. Então são por várias pessoas que a revelação vem. Por isso é que quando Kardec sai de cena, desencarna, o trabalho continua, porque o trabalho é dos espíritos, inclusive agora dele também. E quando isso naturalmente faz parte do seu método, né, que resultou depois o que ele chama no Livro dos Espíritos, de o controle universal dos ensinos dos espíritos. Ou seja, aquilo, uma das bases, né, para se estabelecer como hipótese verdadeira. Aquilo que foi, né, nas perguntas e que ele fazia nos questionamentos e que enviava aos médiuns em diversas partes do mundo. Aquela ideia que os espíritos concordavam, que a maioria concordava, ele aceitava como verdadeira. Aquilo que divergia, ele refutava. Então esse foi o trabalho de seleção das afirmações, das ideias. Por isso é que, vejam, quando lê o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, que é quando os espíritos discorrem, né, de uma maneira mais ampla do que no Livro dos Espíritos. Por isso a diversidade de linguagem. Por isso é que os espíritos falam à sua maneira. Uns são bem didáticos, outros são... Às vezes a gente até percebe assim, um resquício, assim, usando, por exemplo, a palavra castigo. Uns falam castigo, Deus castiga e tal. E por que isso? Porque faz parte do controle universal dos ensinos dos espíritos. Porque Kardec não está preocupado com a universalidade da fala. É o conteúdo da mensagem que o interessa. Então cada um pode falar à sua maneira. Mas como ele já tem a base, ele entende o que aquilo quer dizer. Então assim é que não dá para dizer que a doutrina espírita veio por meio de tal espírito, ou foi por Kardec. Não. Se pudéssemos, se pudesse ser, seria, mas já não seria personalizado, né? Personificado, né? É o conjunto de espíritos, dos espíritos. Tá, aí dá. Porque está associada à imensidade que ele chama as vozes do céu, lá nesse trecho do Evangelho. E o Emmanuel, no livro Consolador, ele trata, né, ele fala assim, é um capítulo que fala na terceira parte, né, que fala religião, quer dizer, na parte que trata do Antigo Testamento. Então ele falava de Moisés. Quando perguntam para ele se Moisés falou de toda a lei de Deus, ele diz assim: Moisés trouxe a missão de justiça, a missão da justiça. Justiça. Então é ver a justiça divina através dos ensinos de Moisés. O Evangelho, que é onde está Jesus, trouxe a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, que resgata o cristianismo com Jesus, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Portanto,
As 3 porções do fermento na parábola de Jesus, a primeira porção é de justiça, a segunda porção é a porção de amor e a terceira é a porção da verdade. A verdade, só vou explicar rapidamente, ela é chamada verdade, mas não é porque as outras doutrinas são falsas. A expressão da verdade é porque ela demonstra a verdadeira vida, onde está essencialmente a nossa natureza, a nossa origem, o mundo verdadeiro. Até essa expressão os Espíritos falam. O primeiro, e não o mundo material, que é temporário. Então daí a expressão de verdade, porque revela o mundo espiritual. Então aí depois ele continua. O que é uma coisa muito importante isso aqui para a doutrina espírita como um todo. Ele diz, no centro das revelações, das 3 revelações, no centro, encontra-se Jesus. Não é nenhum espírito que estava na codificação, não é Kardec, não é Moisés, nenhum outro emissário. É Jesus. Então podemos dizer, como consequência, que ele também é a figura central da doutrina espírita. E depois encontra-se Jesus como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Então, o que Jesus fez foi a coisa maior, porque veio trazer a revelação do amor. Então, quer dizer isso? O amor é superior à justiça e é superior à expressão de verdade. É uma consequência do raciocínio dele. Tanto que ele diz, foi com o amor que a lei, foi com o amor, com Jesus, que a lei divina se manifestou na terra no seu esplendor máximo. E a justiça, primeira, e a verdade, agora, nada mais são do que instrumentos divinos de sua exteriorização. Então a justiça com Moisés e a verdade, como foi revelada através da doutrina espírita por Deus, são expressões do amor dele por nós. Assim é que Emmanuel resume as 3 revelações, colocando de uma maneira mais simples, bem resumido, toda a missão de Moisés, a de Jesus e o Espiritismo como resultado que o próprio Kardec coloca, a revelação do mundo espiritual, da existência dos espíritos e o relacionamento entre os mundos que nós vivemos. Esse, então, é o resultado do trabalho de Kardec, do Espiritismo. Nos permite, portanto, conhecer o mundo espiritual. E, conhecendo, saber o que nele nos espera. Aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque não é simplesmente a gente conhecer as coisas por conhecer. Qualquer ciência pode nos fornecer conhecimentos variados. Mas o que me interessa é como aquele conhecimento, independente de qual ciência vier, nos é útil. E como ele trata da vida no seu sentido mais amplo e do mundo espiritual, que é para onde retornaremos, é de interesse da alma que está aqui encarnada compreender, saber da existência, compreender as leis para buscar uma melhor situação, que é uma coisa natural. Assim como todos os outros conhecimentos científicos nos levam para uma condição melhor, seja de conforto, de rapidez, de alcance maior, assim também o conhecimento das leis do mundo espiritual podem nos facultar, quando aproveitando-as, uma situação melhor,
porque é para lá que nós iremos invariavelmente. Como ele afirma, não, eu que afirmei, independentemente das nossas crenças. Pode acreditar que você não vai para o mundo espiritual, pode, mas isso não faz diferença, porque a realidade, Kardec provou, né, demonstrou, por isso que é a importância do método, não é essa. É isso que vai acontecer, porque a lei natural, a lei da natureza é assim. Então, esse é o resultado, então, o conteúdo, né, da ciência espírita em seus resultados. Conhecer o mundo espiritual, a realidade espiritual e a sorte que nos espera de lá. Ele usa esse termo, a nossa sorte. E mais um ponto é que o Espiritismo, como ele afirma, não veio destruir a lei. Porque essa é a razão dele ter colocado, agrupado, né, nesse capítulo. Visto que, tendo demonstrado ou concluído que todas aquelas revelações dos Espíritos, todas as consequências do seu trabalho são naturais, fazem parte da lei divina, das leis da natureza, como queiram chamar, o Espiritismo não pode dizer nada diferente, por exemplo, do que Jesus falou, se ele também expressava a verdade. Quer dizer, por mais que em alguns pontos divirja da tradição religiosa estabelecida, não veio para destruir a lei. A lei a que se refere naturalmente é a lei natural, mas para cumpri-la, inclusive no momento marcado para que a revelação acontecesse. E o outro ponto, que é o seu objetivo, né? O objetivo da doutrina espírita no mundo como um todo. Isso acontece, a doutrina espírita chega nesse momento com Kardec, porque a humanidade, ou os espíritos, né, coletivamente falando, alcançaram um nível de maturidade para compreendê-la. No estudo anterior, Kardec fala que Jesus não falou tudo, ou falou as coisas mais ou menos em termos não muito claros, porque nos faltavam os elementos para compreender. E isso quem facultou foi o Espiritismo, que é a ciência que iria nos fornecer o que precisávamos, que aqui chegaria com o amadurecimento dos espíritos. É por isso que chega no momento que chega, nas circunstâncias em que aconteceu. Quer dizer, nós, principalmente espíritas, comprometidos, né, assim, com a consciência, né, espíritas, porque já entendemos, e, portanto, nós podemos agir com liberdade, porque agimos conscientemente, sabemos das consequências, sabemos da importância de tal procedimento aqui, de não fazer isso. Então, aí está a nossa liberdade. E, portanto, temos mais do que nunca o mérito do que, como Kardec chama, da nossa sorte depois no mundo espiritual. Por outro lado, a doutrina espírita, veja, a gente pode entendê-la, porque eu mesmo fiquei muito admirado quando comecei a estudar e conhecer verdadeiramente, né, de uma maneira mais dedicada. Mas vejam, quem são os nossos orientadores espirituais hoje? Emmanuel, vamos dizer assim, né? Emmanuel, poucos, né? Para não alongar muito. Joana de Ângeles, Francisco de Assis, tá bom, para não ir muito longe, né? São Luís, tá? E vejam como é que esses espíritos chegaram à condição de serem
agentes do Cristo na revelação do Espiritismo. Eles não precisaram da doutrina espírita, como nos é apresentado hoje, para alcançar o patamar moral que estão. Então, o que isso quer dizer? Que talvez, esse é um pensamento meu, talvez o Espiritismo seja também, embora esteja marcado no tempo para acontecer, uma expressão da misericórdia de Deus para com a gente. Porque muito vaidoso seria alguém espírita que se achasse em uma condição, Santo Agostinho também, muito bem, a Rosa lembrou aqui. Muito vaidoso seria um espírita que se achasse em uma condição um pouco superior por ter esse conjunto de conhecimentos na cabeça. Por ser espírita. Ao contrário, deveria ser até um motivo de vergonha, se soubesse realmente da sua história. Porque Jesus, como aquele que é quem preside a doutrina espírita, eu penso assim, achou por bem que nós, na maioria os espíritas, espíritos endurecidos no coração, fosse mais fácil de compreender Deus se as suas lições viessem pelo cérebro, para que passando aqui pelo raciocínio, pela mentalização, pudesse chegar ao coração. É isso que a doutrina espírita nos proporciona, porque hoje, quantos de nós não se entrega aos trabalhos, por exemplo, da caridade, porque reconhece, porque raciocinou da importância disso, não motivado por um sentimento natural de bondade que já tem dentro de si, coisa que estes espíritos que hoje orientaram, o surgimento da doutrina espírita conseguiram conquistar a peso de sofrimento, de entrega da vida, de luta, de renúncia, porque escolheram desde aquele tempo o caminho da humildade e não da dureza que é filha do orgulho. Então é como uma expressão de bondade de Deus para com os espíritas, poder nos revelar e nos fazer entender, para que finalmente, entendendo, a gente possa aceitar. Entendendo, a gente possa aceitar. Porque somente o espírito orgulhoso, principalmente porque muito sabe, só começa a se curvar quando as coisas são claras para o seu raciocínio. Então, assim é que o Espiritismo vem revelar. Então, ele nos mostra as coisas, como elas são. E a partir daí, então, cada um de nós está livre para depois ter os méritos da sua conduta aqui. Por isso, daquilo que Jesus falou, a doutrina espírita não pode dizer nada em contrário, mas ao contrário, explicar, desenvolver, aumentar o entendimento. Porque se ela baseia-se na mesma coisa em que Jesus se baseava quando ensinava, que é a vida espiritual. Então, o Espiritismo é a própria obra de Jesus. Como Emmanuel coloca isso no livro A Caminho da Luz, é o responsável pelo progresso do planeta. Então é ele que está coordenando tudo o que está acontecendo. Naturalmente, aquilo que vem depois de Jesus
E aquilo que veio antes dele acontece tudo sob o seu beneplácito. Ele preside tudo. Daí é o Evangelho, segundo o Espiritismo, o coração da doutrina espírita, porque é onde Jesus se faz presente. E é daí que temos, então, a força da doutrina espírita no seu aspecto religioso. Porque são os sentimentos que nos ligam a Deus. Não são outras coisas. Práticas, gestos, são os sentimentos. E os sentimentos vêm por meio daquilo que ele foi o divino emissário na apresentação do amor. Assim, então, eu gostaria de encerrar essa parte, esse item, falando, né, do Espiritismo como um todo, né, dentro do que ele aborda nesses itens, dentro do primeiro capítulo. Eu quero só dar um alô aqui, deixa eu falar aqui com o Pablo, vendo que o Pablo está comentando aqui. A Rosa, deixa eu ver que a Rosa colocou aqui, ó, na maioria das vezes nós só aprendemos com o sofrimento, porque nós resistimos aos ensinos da humildade. Jesus, Rosa, ensina o amor, ele é quem ensina o amor. Ele ensina o amor porque ele nos ama. Olha a lógica parece óbvio, mas olha a lógica. Ele ensina o amor porque ele nos ama. E você não fica bem quando você vê alguém que você ama sofrer. E o amor é a única forma de se chegar a Deus sem sofrer. Então ele ensina aquilo que, para a gente, nos evitaria este caminho do sofrimento que, por força da nossa resistência, nós insistimos em trilhar.